Os 5 indicadores-chave para avaliar empresas com IA. Por que analisar empresas ficou mais fácil e mais perigoso com IA? Nos primeiros 6 segundos, a tela mostra um homem adulto olhando dezenas de gráficos ao mesmo tempo, claramente confuso. De repente, tudo some. Fica apenas uma pergunta escrita no quadro branco. Você sabe mesmo no que está investindo? A mão começa a desenhar e Nando Riqueza entra na narração. Meu parceiro, nunca foi tão fácil analisar empresas e nunca foi tão fácil errar. A história começa com Marcelo, 41 anos, gerente comercial. Ele sempre acreditou que investir bem era escolher empresas famosas. Se via o nome na TV, comprava a ação. Com o surgimento da IA, Marcelo começou a pedir análises automáticas, relatórios prontos, rankings, notas, estrelas, tudo parecia profissional. Mas mesmo assim, sua carteira não evoluía. Foi quando ele percebeu o problema. Ele recebia respostas, mas não entendia os critérios. Nando aparece no quadro e explica de forma simples. IA não substitui o investidor. IA amplia o investidor, mas só funciona se você souber o que perguntar. Aqui entra o ponto central do vídeo. Avaliar empresas exige indicadores-chave e não achismos. Indicadores são números que mostram se uma empresa ganha dinheiro, se é eficiente, se endivida demais e se consegue sustentar dividendos no futuro. Nando explica com analogia clara. Comprar ação sem entender indicadores é como comprar um carro só pela cor. Pode até andar, mas você não sabe por quanto tempo. Marcelo então aprende que, independentemente do setor ou da moda do mercado, existem 5 indicadores essenciais que revelam a verdadeira qualidade de uma empresa, e que a IA pode analisar isso em segundos, desde que guiada corretamente. O tópico termina com Nando olhando direto para o espectador. Neste vídeo, eu vou te mostrar o primeiro desses indicadores. Não é o mais famoso, mas é o mais revelador. Quem entende isso nunca mais investe no escuro. Prompts práticos. IA, explique de forma simples quais indicadores financeiros realmente mostram se uma empresa é saudável para o longo prazo, ignorando modismos. IA, avalie a empresa X e diga se os dados financeiros indicam qualidade real ou apenas popularidade no mercado. Lucro líquido consistente, o primeiro filtro que a IA nunca ignora. Quando eu comecei a ensinar investimentos, percebi uma coisa curiosa. Muita gente quer colher antes de plantar. Quer dividendos pingando todo mês, quer ver o patrimônio crescer, quer sentir segurança, mas ignora a pergunta mais básica de todas. Essa empresa realmente ganha dinheiro de forma constante ou só aparece bonita em momentos específicos? Foi exatamente isso que aconteceu com o Marcelo. 40 e poucos anos, vida organizada, contas em dia e uma sensação constante de que estava fazendo tudo certo. Quando ouviu falar de inteligência artificial aplicada aos investimentos, ele acreditou que finalmente teria respostas rápidas e certeiras. Começou a usar ferramentas, pedir análises prontas, olhar rankings automáticos. Só que, no fim de 2 anos, a carteira dele parecia patinar. O problema não era falta de informação, era excesso de superficialidade. Marcelo analisava empresas que tiveram um bom ano e ignorava o que vinha antes. E aqui entra um conceito simples, mas poderoso: lucro líquido. Lucro líquido é o dinheiro que sobra depois que a empresa paga todas as contas. Salários, fornecedores, impostos, juros, aluguel, tudo. Se não sobra dinheiro, a empresa não se sustenta sozinha. Mas mais importante do que ter lucro em um ano é ter lucro em vários anos seguidos. Empresa saudável atravessa crise, mudança de governo, aumento de juros e ainda assim consegue fechar o ano no azul. Quando você olha só um período isolado, você vê uma foto. Quando olha vários anos, você vê um filme. Quando Marcelo pediu para a IA organizar o lucro líquido de algumas empresas ao longo de 10 anos, ele teve um choque. Algumas marcas famosas mostravam resultados instáveis, com lucros altos em um ano e prejuízos no seguinte. Outras, quase invisíveis nas redes sociais, apresentavam um crescimento lento, porém constante. A IA deixou claro um padrão que ele nunca tinha parado para observar. Lucro consistente mostra que a empresa sabe controlar custos, ajustar preços e sobreviver sem depender de empréstimos o tempo todo. Empresas que vivem dando prejuízo precisam se endividar, emitir novas ações ou cortar dividendos. Tudo isso recai diretamente sobre o investidor. A partir dali, Marcelo mudou o filtro.
Se a empresa não apresentava lucro líquido positivo e relativamente estável ao longo do tempo, ela simplesmente não entrava mais na análise. Não importava se estava na moda ou se algum analista famoso elogiava. O critério passou a ser objetivo. A inteligência artificial não faz milagre, ela não prevê o futuro, mas ela organiza o passado de um jeito que o olho humano dificilmente faria sozinho. E quando você entende os padrões do passado, passa a investir com mais consciência e menos emoção. Empresas podem prometer crescimento, inovação e revolução, mas no fim do dia, quem paga dividendos e constrói patrimônio são aquelas que sabem ganhar dinheiro de forma consistente. Prompts práticos. IA. Analise o lucro líquido da empresa X nos últimos 10 anos, organize os dados de forma simples e explique se existe consistência ou instabilidade nos resultados. IA. Compare o histórico de lucro líquido de 3 empresas do mesmo setor e destaque qual apresenta maior previsibilidade para um investidor de longo prazo. Margem líquida. Quando a empresa vende muito, mas sobra pouco. Tem uma armadilha silenciosa que pega muita gente quando começa a investir em ações. Confundir faturamento alto com empresa boa. Eu já vi muita gente se empolgar com números gigantescos de vendas, manchetes chamativas e gráficos subindo, sem perceber que no fim das contas, quase nada sobrava no caixa. Foi isso que aconteceu com a Renata. Ela tem 39 anos, trabalha como gerente administrativa e sempre foi muito cuidadosa com dinheiro. Quando decidiu investir, escolheu empresas que pareciam fortes, líderes de mercado, com presença constante na mídia. O raciocínio dela era simples: se vende muito, deve ganhar muito. Só que, com o passar do tempo, os dividendos não vinham e o preço das ações andava de lado. O ponto que a Renata não enxergava estava escondido em um indicador simples: margem líquida. Margem líquida é o quanto sobra de lucro em relação a tudo que a empresa vende. Em termos simples, é como se você tivesse um negócio próprio. Não adianta vender muito se depois de pagar aluguel, funcionários, impostos e fornecedores sobra quase nada no bolso. Margem líquida mostra exatamente isso: eficiência. Quando a Renata começou a usar a inteligência artificial para olhar esse indicador, tudo mudou. A IA organizou os dados e mostrou algo curioso. Algumas empresas faturavam bilhões, mas tinham margens apertadas, vivendo no limite. Qualquer crise, aumento de custo ou queda nas vendas fazia o lucro desaparecer. Outras, com faturamento menor, conseguiam transformar uma parte maior das vendas em lucro real. E aqui entra um detalhe importante: empresas com margens mais altas costumam ter vantagem competitiva. Isso significa que elas conseguem cobrar melhor, produzir com mais eficiência ou operar com menos desperdício. Não é sorte, é modelo de negócio bem estruturado. A IA ajudou a Renata a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Sempre que a margem líquida começava a cair por vários anos seguidos, algo estava errado. Às vezes era aumento de concorrência, às vezes má gestão, às vezes custos fora de controle. A margem funcionava como um termômetro da saúde da empresa. Outro ponto que fez diferença foi comparar empresas do mesmo setor. Sozinha, a margem pode parecer boa ou ruim sem referência. Com a IA, Renata passou a comparar concorrentes diretos. A empresa que parecia normal mostrava na verdade uma eficiência muito menor do que as outras. Isso explicava por que os dividendos eram fracos e instáveis. Empresas com margem líquida saudável conseguem atravessar períodos difíceis sem sacrificar o acionista. Elas não precisam cortar dividendos ao primeiro sinal de problema, nem se endividar desesperadamente para manter a operação. Já empresas com margens muito apertadas vivem no fio da navalha. A grande virada de chave foi entender que vender muito não é sinônimo de ganhar bem. E a inteligência artificial, mais uma vez, não trouxe uma resposta mágica, mas clareza. Ela organizou os números, comparou históricos e mostrou que eficiência vale mais do que tamanho. Quando você começa a olhar margem líquida com atenção, passa a enxergar empresas de um jeito diferente. Algumas perdem o brilho rapidamente, outras, mais discretas, ganham destaque. E isso muda completamente a forma de montar uma carteira focada em dividendos e longo prazo. Prompts práticos. 1. IA. Analise a margem líquida da empresa X nos últimos 8 anos
e explique se a empresa demonstra eficiência crescente, estabilidade ou perda de rentabilidade. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Endividamento controlado, quando a dívida trabalha a favor e não contra. Tem uma palavra que assusta muita gente quando aparece no mundo dos investimentos: dívida. Muita gente foge de empresa endividada como se fosse um problema automático, mas a verdade é que dívida sozinha não é o vilão. O problema é quando ela foge do controle. Essa diferença ficou clara para o Eduardo. Ele tem 47 anos, trabalha como supervisor industrial e sempre foi conservador com dinheiro. Evitou financiamentos a vida inteira e levava essa mesma lógica para os investimentos. Para ele, empresa boa era empresa sem dívida nenhuma. Quando começou a usar inteligência artificial para analisar ações, levou esse pensamento junto. O que a IA mostrou para o Eduardo foi desconfortável, mas libertador. Empresas totalmente livres de dívida nem sempre são as melhores pagadoras de dividendos. Algumas deixam de crescer, deixam oportunidades passarem e acabam perdendo espaço para concorrentes mais eficientes. Já outras usam a dívida como ferramenta de crescimento, desde que consigam pagar com tranquilidade. Endividamento saudável é quando a empresa consegue honrar suas obrigações sem sufoco. Em termos simples, é como uma família que faz um financiamento sabendo exatamente quanto ganha, quanto paga e quanto sobra no fim do mês. Quando a prestação cabe no orçamento, a dívida não sufoca. Quando não cabe, vira problema. A IA ajudou o Eduardo a enxergar isso olhando para indicadores simples. Ela comparou quanto a empresa devia e quanto ela gerava de caixa. Caixa é o dinheiro real que entra, aquele que paga contas. Se a empresa gera caixa suficiente para pagar juros e ainda investir no negócio, a dívida deixa de ser um peso e passa a ser uma alavanca. O problema aparece quando a dívida cresce mais rápido do que a capacidade da empresa de gerar dinheiro. Nesse cenário, parte do lucro vai embora em juros, os dividendos ficam ameaçados e qualquer crise vira um risco enorme. A IA mostrou vários casos assim. Empresas que pareciam baratas, mas estavam presas em um ciclo perigoso de endividamento. Outro ponto importante foi observar a evolução da dívida ao longo dos anos. Dívida estável ou em queda, combinada com lucro consistente, é sinal de gestão responsável. Dívida crescente sem aumento de lucro é sinal de alerta. A IA não julgou, ela apenas organizou os fatos. Eduardo percebeu que o segredo não era fugir de empresas endividadas, mas entender quem controla a dívida e quem é controlado por ela. Empresas bem geridas usam crédito para expandir, melhorar processos e aumentar eficiência. Empresas mal geridas usam dívida para tapar buracos. A partir desse entendimento, ele parou de eliminar empresas automaticamente e passou a analisar com mais maturidade. A inteligência artificial virou uma aliada para separar medo de realidade. E quando você aprende a olhar para a dívida com clareza, começa a investir com mais segurança e menos achismo. Prontos práticos. 1. IA. Analise o nível de endividamento da empresa X nos últimos anos e explique se a dívida está sob controle ou representa risco para dividendos futuros. 2. IA. Compare a geração de caixa e o endividamento de empresas do mesmo setor e identifique quais usam a dívida de forma mais saudável. O primeiro raio-x completo com IA, separando empresa forte de ilusão financeira. Aqui é o Nando Riqueza falando. E se você chegou até aqui comigo, já percebeu uma coisa importante. Investir bem não é sobre adivinhar qual ação vai explodir amanhã. É sobre aprender a enxergar a realidade por trás dos números.
E é exatamente isso que a inteligência artificial começa a fazer por você, quando usada do jeito certo. Eu quero te contar a história do Roberto. 50 anos, funcionário público, perfil conservador, investia há mais de 10 anos. Ele nunca quebrou, nunca fez loucura, mas também nunca avançou de verdade. A carteira dele parecia sempre parada no mesmo lugar. Quando conversamos, ele me disse algo que escuto com frequência. Nando, eu olho os indicadores, mas no fim tudo parece confuso. O problema do Roberto não era falta de disciplina, era falta de conexão entre os dados. Lucro consistente, margem líquida saudável e endividamento controlado, vistos separadamente, já ajudam bastante. Mas quando você junta tudo e analisa em sequência, você começa a enxergar o desenho completo da empresa. É como montar um quebra-cabeça. Uma peça sozinha não mostra a imagem, mas quando várias se encaixam, a figura aparece com clareza. A inteligência artificial fez exatamente isso pelo Roberto. Ela organizou anos de dados financeiros e mostrou algo que ele nunca tinha percebido. As empresas que pareciam boas no discurso falhavam em pelo menos um desses pilares, ou ganhavam dinheiro, mas com margens cada vez menores. Ou até tinham margem boa, mas estavam se afogando em dívidas. Já as empresas realmente sólidas passavam pelos 3 filtros com equilíbrio. Nesse momento, Roberto entendeu algo simples e libertador. Empresa boa não é perfeita, é consistente. Ela ganha dinheiro, transforma vendas em lucro real e mantém dívida sob controle. Não é glamour, é gestão. A IA não deu uma resposta mágica. Ela apenas mostrou os fatos de forma organizada, sem emoção, sem torcida, sem manchete. E isso mudou completamente a forma como ele investia. Ele deixou de reagir a notícias e começou a seguir método. Esse é o ponto em que muita gente para no meio do caminho. Aprende conceitos soltos, mas não aprende a juntar tudo. E é exatamente por isso que tantos investidores ficam frustrados, mesmo estudando. Neste primeiro vídeo, você aprendeu a usar a inteligência artificial como uma lupa poderosa para enxergar 3 pilares fundamentais de qualquer empresa saudável. Se esses pilares não estão de pé, dividendos viram promessa vazia, valorização vira aposta, segurança vira ilusão. E agora vem a parte mais importante. No próximo vídeo, a gente vai avançar um nível. Eu vou te mostrar os indicadores que revelam a qualidade real da empresa. Aqueles que mostram se ela tem eficiência, vantagem competitiva e capacidade de sustentar dividendos no longo prazo. É aqui que a maioria das pessoas se perde, e é exatamente aqui que a IA começa a fazer toda a diferença. Se você quer parar de investir no escuro e começar a enxergar o mercado com clareza, o próximo vídeo não é opcional, é continuação direta desse raciocínio. Prompts práticos. 1. IA. Analise lucro líquido, margem líquida e endividamento da empresa X nos últimos 10 anos e explique se o conjunto dos dados indica uma empresa financeiramente saudável. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!